E para mim, quando é dia de atendimento, é difícil, né? Porque a gente atende um atrás do outro. E aí, se atrasa o atendimento, vira uma bola de neve, né, doutor? Não, 20 semanas. Ô, doutor, vamos começar? Vamos sim. Estou à disposição aqui, viu? Ô, doutor, a juíza, ela respondeu, como nós entramos para o campeão, nome da Maria Aparecida Finotti. Ela, o titular, né? E colocaram meu nome também. E aí a juíza pegou, ela respondeu o seguinte, ela queria saber, acho que eles levantaram o matrícula, eles viram o meu nome. Então ela perguntou, entendeu, sobre a empresa, qual a situação da empresa. E aí eu falei com o doutor Magneiro, mas a gente está discutindo o posse da área, em nome da Maria Aparecida, porque ela está citando agora empresas. Ela queria saber sobre a empresa, como a situação da empresa, porque ela viu no matrícula que falou que o nome do terreno é o nome do Iliana Barraca Hazar. Mas eu comprei essa área, eu tenho quitação total dela, mas eu não registrei por motivos que eu estava sem dinheiro, estava doente, estou passando por dificuldade, por isso na época eu não registrei ainda. Mas eu tenho quitação total, tenho documento assinado, quitação, paguei. E outra coisa, é da vida, né? Quem compra o imóvel e registra na hora? Não é todo mundo, né? É que nem inventário. Todo mundo sabe que inventário tem que fazer em 60 dias, mas nós não fazemos. Por que não fazemos? Porque falta dinheiro, a situação financeira não permite, muitas vezes a gente não tem condições financeiras, não tem documentos, né, doutor? Faz parte da vida, né? Não, mas eu tenho documento, tem tudo, tem escritura, tem tudo. Eu sei disso. Eu tô falando em relação, nem sempre a gente registra na hora, né? É fácil o juiz questionar, alguém questionar, né? Mas é a vida como ela é, né? É que nem uma vez eu vi uma desembargadora no Tribunal de Justiça, eu fui fazer uma sustentação oral, eu até comentei com o doutor também, não lembro se eu comentei, mas, poxa, aquilo me marcou muito, uma desembargadora jovem falando para outra. Um absurdo fazer um recurso de apelação por causa de um Fusca. Poxa, não interessa se é um Fusca ou uma Ferrari, é o direito que a gente tem de recorrer e é o nosso bem, não é verdade, doutor? Então a juíza ela pode questionar porque ela achou meu nome na matrícula. Então, exemplo, ela pediu para apresentar, entendeu? Falar a situação desse terreno, ela queria também saber qual área que está indicando. Eu tenho tudo isso aqui, nós temos isso aqui. Nós vamos apresentar quitação total que foi dado, assinado por a antiga proprietária, e eu tenho, um exemplo, uma planta onde indica a parte que vai ser indicada onde nós entramos o usucapião, certo? Escutou, doutor? Escutei, agora aumentou. Então, nós temos esses documentos, nós vamos apresentar ela agora. E tem um prazo, né? A juíza deu prazo para isso, doutor? Eu sim. Eu poderia estar falando, Vamos. Pode falar. Eu poderia estar falando. Doutor, primeiro assim, o primeiro ponto. Lá no processo da usucapião, da área, tá? Como que é essa área? Essa área ela tem 13.400 metros. A parte dela já foi estabelecido um condomínio, tá? Foi estabelecido um condomínio e tal, e o condomínio tinha reservado 10.367, é isso, o condomínio? Uma parte do condomínio, tá? Então, qual que é o objeto da usucapião? É a área não construída.
tá? Só que na matrícula não é capaz de identificar, tá? Não é capaz de identificar porque na matrícula só está assim a metragem, né? Tanto que com o uso capião teria que fazer uma nova matrícula, tal, aquelas coisas todas, né? Como eu tenho que agora provar também a posse na reintegração de posse para poder obter, aí a juíza está fazendo também, como se fosse às vezes do juiz que está tocando uso capião. E aí o que ela falou no despacho dela? Eu vou ler para o senhor poder... não é tão grande. Tá? Da análise dos documentos apresentados pelos autores, extrai que o imóvel objeto da matrícula 31.416 foi alienada por sua antiga proprietária Eliana, né, prometida à venda para a empresa do Sr. Hanna, tá? OS Banos, que por sua vez promoveu a incorporação do empreendimento imobiliário residencial das Hortênsias, que receberia o número 3 da rua Del Sul Vital, com 10.367 metros de áreas construídas, seguido da escritura de compra e venda, a verbação da incorporação e instituição do condomínio. Uma pesquisa realizada na junta comercial extrai que o autor, o Hans Banos, era titular da empresa OS Banos, que passou a girar, né, OS Banos, sem notícias, ainda está ou não em atividade, ou que deverá ser esclarecido. Um ponto aqui. A dona Eliana passou a área para a empresa do Sr. Hanna, tá? E ele instituiu o condomínio, tá? Tinha um pagamento, ele fez um pagamento parcial, e em 2014 ele fez uma quitação com ela. Um acordo que foi feito lá, tem a quitação, tem tudo lá, tá? O problema é que agora ela está falando assim, olha, como a ação da Uso Capião foi feita em nome da dona Maria Aparecida, que é a esposa do Sr. Hanna, tá? Não são casados assim na certidão de casamento, tá? Ela identificou como a Maria Aparecida Finotti, tá, né? Solteira, porém em união estável com o senhor Hans Banos, né? E por isso que ela, né, que a juíza lá falou assim, olha, o seu Hanna, ele está na ação, né, e ele era o dono da empresa da qual a dona Eliana vendeu a área, tá? E só aí a juíza continuou aqui, né? Não temos notícia que a empresa está em atividade ou não. A empresa não está em atividade, tá? Está ativa na Receita Federal, mas não está em atividade, tá? Também não está claro, seja na inicial da reintegração, quanto na inicial da Uso Capião, se os autores pretendem a área remanescente dessa área maior adquirida pelo OS Banos, ou se a área contígua. Por fim, da análise da matrícula, observa que a OS Banos deu quitação parcial, tal, né, que aí o seu Ana já falou que tem toda a documentação, né? Então, o que a juíza está pedindo? Que nós indicamos aí, inclusive, uma via croquis, a área do empreendimento que nós queremos a reintegração. Então, essa documentação está tudo fácil para nós apresentarmos e tudo mais. O senhor vê algum problema pelo fato do seu Hanna ser o sócio dessa empresa? Ele está dentro também como um coautor nessa ação de uso capião? Não vejo. Na verdade, infelizmente, nós temos os juízes das varas cíveis, né, que julgam tudo. E às vezes esse juiz, essa juíza passa para o assessor, a assessora julgar. Então é muito comum ele levar esse uso capião de uma forma caráter cível. E vara de edifícios públicos também faz confusão às vezes. Já vi a primeira fazer, a segunda
não vi tanto, mas a primeira já fez muita confusão. No ano passado, alguns despachos estranhos. Mas, não, isso não... Por mais que surja, né, esse despacho perguntando, questionando, isso não quer dizer que vai atrapalhar o uso capião, porque o uso capião é forma originária, né? Então, as ações de uso capião ou o uso capião, não vamos ter um prejuízo em relação de uma sociedade, algo nesse sentido, algum vínculo. Eu não enxergo dessa forma. E tem um detalhe também, né? O uso capião que foi feito, se eu não me engano, foi do 1238, não é, doutor? Foi, né? Então, mesmo que o juiz, assessora, entenda que existe alguma má-fé, alguma coisa nesse sentido, o lado bom, né? O lado bom que é um uso capião que até permite a má-fé, né? Então, se fosse o caso, né, de pensar, imaginar uma coisa dessa, eu acho que num despacho desse vale a pena, excelência, é importante afirmar que o uso capião do 1238 o uso capião é a forma originária de propriedade, que é um uso capião que não exige boa-fé, não que não tenha boa-fé, mas é um uso capião que não exige, não tem limite de metragem, porque você dá um tapa de plica, né? Requer um andamento do feito. Esse tipo de despacho eu gosto muito de dar um tapa de pelica, com cuidado, com respeito, mas deixar claro, relembrar que esse uso capião é um uso capião que permite até a má-fé, né? Não seria motivo para atrapalhar um julgado, não seria mesmo, viu? Entendi. Agora eu vou tratar do assunto do uso capião lá, né? Nessa área, tá? Onde está instituído esse condomínio, nós vamos ter que explicar assim, isso já lá no processo do uso capião, né? Tem o condomínio e tem a área não construída. Nessa área não construída, em 2012, 2014, acho que foi em 2014, teve uma negociação, né, com um terceiro, tá, de uma parte dessa área. Tá? Fez a negociação, porém a negociação não foi para frente, tem um contrato, né, existe um contrato, tá? A negociação não foi para frente e a pessoa que teria comprado também executou apenas com a multa contratual, tá? Então, o que ocorre? O invasor, ele é filho dessa pessoa que fez esse contrato. Tá? E essa pessoa que fez o contrato está lá no exterior, então o invasor não tem a legitimidade para poder entrar no terreno, para poder fazer o que ele está querendo, o que ele está fazendo lá. Daí nós temos entrado com a reintegração de posse. Tá? E nós, que nem o senhor acabou de falar, né, não exige a boa-fé e tal, nós colocamos toda a área para uso capião. Ele fez, mas não adentrou, né, não assumiu a posse, não fez a emissão da posse, nem nada. Tá? Então, por isso que nós acabamos fazendo da área toda e nós estamos agora na reintegração de toda a área, desprezando esse contrato. Tá? O que o senhor assim, pode me falar disso daí? É complicado? Lá na frente o lado de lá, eu não me recordo agora, doutor, eles pediram a reintegração de posse ou a rescisão do contrato com reintegração de posse? Não, eles não fizeram nada. Não fizeram? Eles apenas invadiram agora, né? Por isso que nós fizemos a reintegração. Entendi. A reintegração de posse, ela é nossa, na verdade, né? É nossa, né? Entendi. Em relação ao uso capião, a escolha do 1238 foi muito perfeita, o doutor mandou muito bem, porque o judiciário, se quiser julgar de forma contrária, se alguém se opor, é muito difícil combater o uso capião do 1238, porque é um uso capião que não tem limite de metragem, é um uso capião que não exige justo título e boa-fé, então precisa ter contrato, se tiver, ele é a título de conhecimento, mas não como requisito. Então, se o juiz ou a juíza julga, falando, olha, o contrato tem vícios, dá para reformar em recurso, porque a gente não precisa daquele contrato, ele não é requisito, né? Então, a escolha do uso capião foi muito boa, muito correta, muito satisfatória, né? Dificulta o outro lado, dificulta até o judiciário para julgar contra.
A reintegração de posse nossa, ela não tira a posse mansa pacífica. E o uso capião distribuído, ele fortalece a nossa reintegração de posse. Porque o uso capião, eu falo que é o espinafre do Popeye, né? Ele deixa o uso capião deixa a reintegração de posse ou embargo de terceiro mais forte, né? Então, de fato, nessa situação, a reintegração de posse que poderia ser feita é mencionar o uso capião. Já foi mencionado esse uso capião ou não? Na reintegração de posse, sim, foi mencionado, né? O uso capião. E o próprio juiz, ele, né, o assessor do juiz, que talvez possa ter dado o despacho aqui, acessou o processo lá, tanto que ele fala, né, que lá na inicial do uso capião não está clara, né, se é toda a área, né, inclusive a do condomínio, que seria objeto do uso capião, ou apenas a parte não construída. Isso daí eu vou ter que dar uma reformada na uso capião. Mas o doutor, sabe o que o doutor pode fazer? Na hora de juntar algum documento, qualquer documento, às vezes uma foto nova, por mais simples que seja, né? Uma manutenção nova, usa a peça adjuntada desse documento como uma desculpa para fazer uma menção, uma correção, talvez somar alguma questão, né? Mencionar. Eu acho que ficaria de bom tom e não chama tanta atenção e o doutor atinge o que quer, né? Talvez até mesmo essa informação de que está havendo uma invasão lá tal, e por isso que eu precisaria da verbação premonitória também tal. Também, boa. Precisa da verbação premonitória para evitar dupla venda, tripla venda ou fraude, né? Do invasor, ótimo, seria uma boa justificativa e ficaria de forma leve, sucinta, né? Exato. Em relação a áreas, tem mais alguma coisa para falar? Porque eu vou perguntar das casas lá. O doutor, o questionamento, só para o senhor entender um pouquinho, foi a juíza, eu acho que ela entendeu o seguinte, porque existe na matrícula, colocaram que houve uma penhora nessa matrícula. Mas essa penhora, uma empresa penhorou a futura construção nesse terreno. E a antiga proprietária, ela devia para essa empresa dinheiro de aluguel. Então eles entraram com penhora algumas casas que são minhas, que eu comprei como comprei dela de volta essas casas, mas infelizmente eu passei com cirurgia, eu passei com 10 cirurgias, doutor. Eu tenho toda a documentação do hospital, cirurgia de coração, primeira vez, aí depois cirurgia de estente, aí depois cirurgia de rim, depois cirurgia de penecite, depois cirurgia de vesícula, depois cirurgia dos olhos, depois está com diabetes, estou passando uma situação difícil, dificuldade, e quem cuidava tudo isso aqui, eu não sou habilitado, eu não tenho mais força, quem cuidava, a Maria Aparecida, tudo isso aqui. Então, a hora que eles viram esse penhora, a juíza falou, existe uma penhora, mas essa penhora existe no terreno por motivo, entendeu? Porque ainda continua o matrícula, o nome da Iviana, mas como eu tenho quitação total, até eu levei para cartório, e o próprio cartório falou para mim, nossa, Hanna, se o senhor tem tudo essa quitação, nós vamos registrar, entendeu? Esse aqui é no dia que você vai fazer a desmembramento da área, tudo, entendeu? E essa, a penhora que as pessoas exigiram, que você tem que ver como é que vai ficar. Então, por isso eu vi, não tem jeito, porque o pessoal que penhoraram, ele está fazendo picuinha, pirraça, e porque eu cheguei a conversar com eles para entrar um acordo e ia pagar, exemplo, futuro, no dia que vou construir, porque eu parei de construir a minha empresa parada, mas desde a época que eu fiz cirurgia, a minha imposto de renda zerado, a minha conta bancária eu não tenho nem movimento, eu não tenho nada. Tudo que nós
temos hoje uma conta da minha mulher que era movimentar alguns dinheiro para sobrevivermos a pagar essas coisas. Então, por isso a juíza acho que questionou, me indica. Então, e esse contrato que foi feito com os patrícios na época, houve desacordo comercial, entendeu? Eu levei porque eu sou de boa fé, tinha concordado. Mas como eu fiquei doente, eles aproveitaram da minha situação, fizeram o projeto, assinaram minha assinatura na época. Então, por isso houve a briga. Então, agora eles viram e na época a juiz me deu uma multa por não cumprimento de contrato. E aí houve essa briga entre nós, desacordo comercial. E nunca houve um distrato. Nunca houve um distrato por escrito, né? Nunca houve, né? Não, porque ele deu uma palavra, na época nós fizemos um acordo, tinha advogado junto, mas aí eu falei, vamos fazer um documento. Eu falei, imagina, nós somos árabe, nós temos palavra, eu tenho minha palavra, você pode continuar aí, depois você me paga. Eu falei, tudo bem. Aí os advogados dele, acho que convenceram ele para ele entrar com processo, para fazer isso, que houve uma ameaça, ameaçaram minha mulher, que eles vão arrancar tudo que nós temos, eles vão pegar a nossa casa, e apesar também tinha uma casa em nome desse Patrício, ele passou procuração para mim, porque é minha, né, do Evolução, ele revogou esse contrato também, entendeu? Porque caracterizou para mim, ele está querendo tirar minha casa. E o único saída, eu falei, existia algum processo com um cliente que foi vendido, o cara pagou 10 mil reais. Entra na justiça, depois de anos, e o juiz fala, não, você tem que pagar para ele 500 mil, 1 mil. Eu falei, poxa, como é que é isso aqui? O cara deu 10 mil reais, eu tenho que pagar para ele 500 mil, e meu trabalho, o meu prejuízo, como fica? A justiça não entende, tem juiz que não entende, acha que eu sou, desculpa falar, ele vê nome estrangeiro, fala, o cara tem dinheiro, entendeu? Vamos para multa. Então eu fui obrigado, escutei algumas pessoas, entendeu? Aí entramos no uso campeão, nome da minha mulher, eu nem queria colocar meu nome, aí o advogado, não, coloquei o secundário. E há 20 anos atrás, a proprietária do terreno queria sacanear comigo. Ela falou, ele está sem, entendeu? Nós vamos pegar esse terreno de volta, porque eles são ricos e eu sou pobre. Aí eu entrei com uso campeão há 20 anos atrás. Aí eu fui lá, joguei na cara dele, falei, eu entrei com uso campeão. Aí ela voltou atrás, falou, não, vamos fazer acordo, vamos fazer novo contrato, porque ela sentiu que estava ameaçada com uso campeão. E nós não continuamos aquele uso campeão, porque nós entramos num acordo e comecei a tocar esse empreendimento. E nesses últimos tempos, doutor, eu fiquei fora de si mesmo, cansado, doente, eu não tinha mais nem para comer, nem minha mulher. E aí, vendo umas pessoas, me deram isso aqui, falou, Ana, todas essas coisas o pessoal quer tirar de você, vamos entrar com o uso campeão para paralisar todos esses sem vergonhice que o pessoal está fazendo. Então, por isso nós entramos no uso campeão. Fez bem, eu não quero bem. nada, as coisas minhas, eu comprei, eu paguei, eu trabalhei. Aí as pessoas querem tirar, agora a juíza fala, existe penhora, mas essa penhora era penhorada porque o matrícula ainda não transfere meu nome, mas eu tenho todos é normal, esses né? documentos. O judiciário... Qual é a história? Nós temos que pensar o quê? O judiciário, o doutor sabe disso. O judiciário nosso, ele é muito ruim. Nós temos desde corrupção até pouco caso. Então, o judiciário usa muito copia e cola de despacho, né? Copia e cola, muitas vezes o assessora, ele dá uma olhada no processo e ele solta uma publicação, né, em nome do juiz, questionando alguma dúvida, que às vezes até o juiz teve acesso ali, mas não é porque perguntou sobre a penhora que isso vai impactar na decisão do juiz, não. Uso capião é forma originária de adquirir propriedade. Então, mesmo que tenha penhora, gravames na matrícula, mesmo que seja área de APP, não é o caso, né? Área de preservação ambiental, é possível fazer uso capião, né? Não existe nenhum impedimento, não vai acontecer nada de errado, não. E o senhor acha que ela vai dar esse liminar para reintegração
esposa, o senhor é o pai das leis que eles usam. Desculpa falar eu, porque a gente hoje em dia a internet deixa tudo entender assim. O senhor é o homem mais sabido sobre o uso campeão. Alexandre de Moraes usa seu tese, o juiz de fulano usa seu tese, outro mundo usa seu tese. Aí vem uma juiz, talvez eu falo, talvez eles não sei como que eles passam para juiz e deixam assessores trabalhar e julgar. Agora, as suas teses, eles usam. Então, nesse momento, a gente está falando tudo isso aqui, explicando para o senhor a verdade. Eu não quero nada de mais verdade. Se não me pertence, eu não quero. Porque eu quero pagar caro depois, porque eu passei saúde ruim. Eu não sei quantos anos tem para me viver, mas eu tenho minhas famílias da situação difícil. Eu tenho meu filho, que eu não contei, que foi assaltado, perdeu a vida, 28 anos, ele não fez pai, ele quer gastar dinheiro para me ver se ele conseguiu voltar. Então, tudo isso aqui está me deixando, tem muito chavismo com esse aqui. O senhor, quando entendeu, o pai desses livros, que você acha que essa juíza, a gente cedendo para ela a pedaço do terreno, que onde mostra que vai ser, pedimos o uso campeão, porque na época eu fiz o projeto de 92 sobrados, construí 31, eu não tenho mais força para construir e parei. Eu falei, ou eu vou vender esse terreno na época, ou eu faço alguma coisa, se alguém vem me ajudar a fazer parceria. Não aconteceu nem isso e nem aquele lá. Então, por isso, obrigado, eu vi que as pessoas estão querendo tomar tudo que a gente tem. Tudo que trabalhei durante 30 anos na minha vida, a pessoa quer pegar de face. Aí entramos que. Então eu pergunto ao senhor, você acha que a juíza vai dar esse liminar para nós ou não? Mais ou menos, não estou obrigado o senhor a nada. Mas como claro, o senhor mas até, né, para ajudar o doutor também, o que a gente tem que separar? O uso capião é uma coisa, né? O uso capião é uma ação maravilhosa, que foi muito bem feita. Foi feita a escolha de 36 espécies, foi escolhida a modalidade correta do 1238. Esse uso capião ele serve para regularizar e para também proteger. Tanto é que nós temos a súmula 237 do Supremo, o uso capião é um escudo, é uma barreira, né? É um guarda-chuva, eu falo. Né? Então, a escolha do uso capião foi muito importante, foi muito feliz, foi muito sábia pelo doutor. Né? Então, o uso capião é uma coisa. O uso capião, mesmo que tenha gravame na matrícula, a tendência é que ganhe esse uso capião, porque o judiciário, o STJ, por mais que alguns juízes de primeiro grau façam confusão, o STJ já se manifestou. Posse qualificada para uso capião pode ser direta, pode ser indireta. Então, quando eu alugo, eu empresto, o senhor até me explicou que aluga algumas casas ali, porque ajuda o senhor, né? Não tem que ter medo, receio. Quando a gente aluga uma casa, tem que juntar o contrato de locação, porque nós somos o locador e não o inquilino. E se nós somos o locador, nós somos a posse indireta. Então, a posse qualificada para uso capião, ela pode ser direta, indireta ou alternada. O terreno do fundo, me parece que o senhor não alugou para ninguém. Então, o senhor tem a posse alternada, a chave está no bolso. O senhor é o responsável pelo terreno. Então, em relação ao uso capião, eu vejo que a chance de ter sucesso é muito grande, né, nas ações, né, que foram propostas, porque elas foram bem feitas, corretas e com a tese correta. Agora, a reintegração de posse é um outro tipo de ação. O uso capião é uma ação declaratória, a reintegração de posse não, é constitutiva. Ou seja, é uma ação por si só traiçoeira, demorada, cansativa. Então, a nossa chance de ganhar a reintegração de posse é muito boa, porque a gente consegue provar o 561 em regra, né? Que é a nossa posse, a data do esbulho e turbação, ou esbulho e a turbação propriamente dito. Só que a possessória por si só é uma ação perigosa, ela é traiçoeira. Então, no uso capião nós estamos muito bem. Na possessória, estamos bem também. Só que nós temos um problema que a ação já é complexa, o rito é ruim de trabalhar. Porque é um rito que você pega um juiz, uma juíza que faz confusão de posse e propriedade, um juiz que acha que tem a posse. Tem muita decisão errada nas possessórias, né? Então, a possessória é importante a gente não se empolgar e brindar a mente, que pode ser que a gente ganhe em segundo grau, terceiro grau. E eu estou falando isso, doutor, até para te ajudar, para acalmar o coração dele, porque senão fica uma pressão muito grande em cima do doutor. E a possessória é traiçoeira por raiz, né? Por natureza, né? Então, doutor, agora eu pergunto, qual, entendeu? A
eu estou pedindo a ajuda do senhor, estou conversando com o senhor. Eu não tenho, realmente estou falando a verdade, doutor. Eu sei disso, eu sei. Se o senhor quer perguntar, eu indico Braz, que em que lugar fala de mim, ele sabe qual é meu índole, qual é o meu caráter. Eu estou pedindo, entendeu, para o senhor, eu não tenho dia, se não ia falar para o senhor, vou te pagar hoje para o senhor entrar conosco. Eu falei aquele dia. E eu até consegui um pouco, mas eu estou fazendo essas posturas. E realmente estou fazendo por necessário. O som do senhor está falhando um pouquinho, viu? O som do senhor está falhando um pouquinho. Acho que é o local que o senhor está, viu? Tenta falar mais pausadamente para a gente conseguir ouvir, porque o som está falhando, o som do senhor. Tá. Eu estou falando o seguinte, o senhor poderia, exemplo, passar para o Dr. Magdeu, ajudar, quais são as teses para colocar, para a juíza ver que, entendeu, são por lei essas teses colocadas, para a gente pegar a reintegração, porque as pessoas invadiram lá. Eu estou à disposição, o doutor precisar, o doutor ganhou um amigo, né? O doutor educado, simpático, do bem, energia boa, pelo amor de Deus, nós estou à disposição. Eu só falei em relação às ações, de assumir as ações, porque hoje nós estamos com um problema, infelizmente a gente não consegue manter a equipe, né? 100%, tem pessoas de licença aqui no escritório, e eu tenho muito receio de assumir uma coisa que eu não dou conta, que eu não posso ajudar. Eu acho que a gente tem que ser do bem, né? Tem que ser honesto, não é só cobrar e assumir uma coisa, depois o senhor ficar chateado, o doutor também. Eu prefiro sempre o respeito, né? A amizade, do que, não, a gente não pode ser ganancioso a tal ponto de sair pegando um monte de coisa. Não estou chateado, doutor, não estou chateado com o senhor, não. Mas é porque a minha situação não ajuda. Para mim, desculpa, eu ajudei muitas familiares, comprei casas, ajudei muita gente, entendeu, nessa vida. Eu não estou chateado, porque realmente, esse momento, eu não tenho de onde tirar. Eu gostaria muito que o senhor está ajudando, entendeu, doutor Magdeu? Mas eu posso ajudar por fora, quando precisar de alguma mentoria, até mesmo para dividir responsabilidade com o doutor, porque a advocacia ela é maravilhosa, mas ela é muito traiçoeira, ela é ingrata, né? Não estou falando do senhor, é no geral, é do ser humano, né? Assim como acontece na medicina, né? O médico, quando salva, é o melhor médico do mundo. O médico, quando perde o paciente, já não presta, né? E advogado também. Então, eu estou à disposição, porque eu sei que o caso é difícil, o caso é complexo. Então, eu estou à disposição para ajudar o doutor com mentorias, para a gente bater papo, para dividir responsabilidade, né? Para o doutor dividir responsabilidade comigo. Estou à disposição. Posso ajudar sempre com mentorias. Você pode ter certeza, doutor? Vou te falar uma coisa aí. Eu resolvendo esse problema, resolvi tudo da minha vida, a vida da minha família, tudo. O senhor também, entendeu? Faz parte hoje em dia da minha vida, é que o senhor está me ajudando muito, e eu não vou te esquecer. Não, imagina. E tudo que minha obrigação será, eu vou te pagar, entendeu? Tudo que o senhor quer. Longe de mim. Não tem problema nenhum. Eu não ligo para dinheiro, doutor. Não ligo. Não, mas longe de mim. Não quero. Minha intenção não é nada disso, eu não tenho intenção nenhuma de cobrar nada, de querer nada. O que eu posso fazer, eu ajudo. Qualquer peça, despacho confuso, viu, doutor? Que o doutor queira um suporte, eu ajudo, assumo a responsabilidade. Se precisar de comparecer por escrito, eu passo. Nossa, com muito carinho, até para tirar um peso das costas do doutor. Mas são muitas ações para assumir, né? A senhora ajuda nesse aqui, o doutor Magdeu, para despachar esse agora o negócio de ir para a juíza. Eu ajudo com muito amor e carinho, no sentido de mentorias, de corrigir peça, de ajudar, de somar mesmo, de doutor dividir a responsabilidade e até mesmo ajuda o doutor no sentido de explicar para ele, né? Porque o cliente, a gente sabe a ansiedade que ele fica, né? Então ele sempre acha que poderia ser feito algo melhor, né? Maior, e às vezes não, né? A gente fez o que poderia ser feito. Então eu ajudo sempre no sentido de explicar, de ajudar. É só marcar. Pode marcar com a Camila, eu estarei à disposição. Se tiver algum problema de agenda,
avisa a Camila, porque a gente dá um jeito, eu atendo nos extremos, se o doutor permitir, no horário mais cedo, no horário mais tarde, mas eu não deixo de ajudar e colaborar de fora, né? Às vezes de fora a gente consegue ajudar mais do que de dentro, né? Então eu ajudo sim, viu? Tá, o doutor, eu tenho última pergunta, eu vou fazer depois de ter esses minutos final. Eu gostaria de entender o que o senhor, o Magdeu fala com o senhor, porque eu não vou mais perguntar. Eu tenho nessas casas, aquela vez perguntei, eu tenho as chaves, eu tenho as posses, são minhas, eu que construí, eu que fiz. Então, houve algum processo contra uma pessoa que saiu, depois voltou, depois de 10, 15 anos, entrou com um processo para vir pegar. Eu posso pegar essa casa e ela tem chave comigo, então eu posso alugar ela sem problema nenhum, porque existe uso campeão. Pode. Na verdade, a posse é uma situação fática, né? Quando nós temos a posse, você pode exercer todos os direitos que a posse nos fornece, né? Então, alugar, emprestar, até vender a posse, né? Não sei se é o caso, mas se aparecesse alguém que assumiria do jeito que está, compraria, através da cessão de direitos possessórios e afim, assumiria o uso campeão. Então, a posse, conforme anunciado 492, ela nos dá um leque, né? Ela deixou de ser tratada como um direito real e passou a ser um direito sui generis. Então, pode sim. Não é porque tem uso campeão. Pelo contrário, o uso campeão em andamento fortalece mais ainda a posse, né? Tá. Doutor, eu encerrei minha pergunta, eu te agradeço. Eu vou deixar o restante do tempo aí com o doutor Magdeu, ver qual tipo, entender, que vai ser colocado para a juíza, para ajudar o Magdeu. Eu te agradeço, doutor, e vou devendo uma visita, devendo também um almoço para a gente fortalecer a nossa amizade. Eu te agradeço. Estou à disposição. Doutor Magdeu, espaço para a senhora aí, com o doutor aí. Por favor. Obrigado. Doutor, a questão da reintegração de posse, né? Nós estamos assim, um tanto perdendo, vamos colocar assim, desfavorável no jogo, né? Pelo fato da posse, ela ainda está sendo inicialmente discutida no processo da uso campeão, né? Então, eu até entendo lá da juíza lá, ela pegar e fazer esse monte de perguntas, né? Porém, as respostas precisaria assim, fazer com que não levasse ela ao entendimento da questão da propriedade, né? Porque me parece assim que, dependendo de como nós respondermos, ela pode talvez fazer uma confusão entre a posse e a propriedade e aí prejudicar no despacho liminar. O doutor, sabe o que eu orientaria? Se o doutor quiser, nós fazemos até juntos, viu? O doutor pode mandar a peça aqui, pode mandar no WhatsApp. Eu orientaria nesse caso, como esse despacho, quando sai despacho assim, eu sempre falo, tem a ovelha negra da família, da vara, né, do cartório. Pode ser o juiz, pode ser a juíza, pode ser o assessor, a assessora. Alguém é meio estranho ali, né? Porque no despacho desse perguntar, olha, sobre a penhora, poxa, é uso campeão. Se a matrícula está suja, uma ou várias penhoras, né, bloqueios, não importa, é um direito que eu tenho de fazer uso campeão. Tanto é que o uso campeão, eu não tenho nenhum vínculo com o proprietário anterior. Então, se está penhorado ou não importa, né? E tem várias decisões nesse sentido. Então, foi uma pergunta, não sei se maldosa, não sei falta de conhecimento, mas acontece todo dia. Então, acho que vale a pena nessa peça abrir tópicos, né? Possibilidade de uso campeão de imóvel penhorado. E aí trabalha no texto, né? Tópico em caixa alta. É possível no Brasil fazer uso campeão de imóvel penhorado com um gravame ou diversos, uma vez que o uso campeão é a forma originária de adquirir propriedade. Isso já está pacificado pela alta corte e pelos tribunais de justiça do Brasil. Pronto. Aí, no outro tópico, né? É importante informar que a posse é manso pacífica, mesmo que existam ações de andamento, a posse continua sendo manso pacífica, porque só deixa de ser manso pacífica quando tem uma decisão transitada e julgada no que diz respeito à possessória e também petitórias, porque também é uma forma de a gente limpar lá na frente, senão vai falar que uma posse não é manso pacífica, né? Aí o outro tópico, uso campeão extraordinária, não exige justo título e não exige boa-fé. Aí vai lá de novo. Excelência, é importante lembrar que o uso campeão do 1238 não exige justo título e muito menos boa-fé.
Ou seja, é um usucapião que não tem limite de metragem, é um usucapião que tem um grande objetivo de regularizar o imóvel. E aí eu abriria mais um tópico, uso da possibilidade do usucapião de coisa própria. O proprietário que conste na matrícula, por mais que ele tenha um percentual, ele pode fazer o usucapião, porque o usucapião é um meio de sanar o vício registral. Ou seja, com 4 tópicos, a gente consegue matar a publicação e entrar na mente do cartório, né? Seja do juiz, juíza. Eu acho que seria relevante fazer isso do que fazer aquela peça sem tópico e muitas vezes eles acabam fazendo uma leitura com má vontade ou pouco caso e não resolvem, né? Sim, perfeito, perfeito. Ótimo. Maravilha. Em relação ao que o senhor Hanna comentou, de novo nas ações do usucapião, tá? Nessa área onde que eu comentei que havia o condomínio e tudo mais, tá? 10 casas, tá? Estavam em nome que foi negociado pela antiga dona do terreno, tal, né? E continuou no nome dela, tal, porque assim, vendeu a área, aí com o pagamento do senhor Hanna fazer casas para ela, tal, e aí depois aí teve uma negociação e devolveu a casa do senhor Hanna, tá? E na matrícula consta, né, o nome dessa senhora aí, né, dessas 10 casas aí e tal, e ela tem uma dívida com uma empresa aqui perto, aqui em Americana, que a empresa foi e penhorou. Eu entrei com embargos de terceiro, acabei não ganhando, né, não conseguimos uma prova efetiva, e daí que ocorreu de nós fazermos a usucapião, porque ele não emitiu na posse, né? Então, corremos, fizemos essa usucapião, está agora em trâmite, tá? Fase de citação e tudo mais, e a pessoa está lá deitada em berço esplêndido, né? Não fazendo nada até agora. Tá? Eu vejo assim, uma coisa assim, bastante pacífica ao nosso favor, tá? Porque refizemos, assim, arrumamos as casas, colocamos para alugar, tal, né? Tem algumas ainda que estão sem aluguel, né? Os juízes têm pedido para mim, principalmente aquele da primeira vara, né? Tem pedido vários documentos, posse eu não tenho, né? Posse anterior, porque as casas, quem está entrando agora são os primeiros moradores e tudo mais, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que saber administrar junto com o juiz, né? Em face de eu ter uma decisão transitada de julgado, tal, dos embargos de terceiro, tal, não haveria problema eu continuar com essa usucapião, né, doutor? Não. Tá tranquilo, né? Pelo menos pode sim, doutor, pode continuar. Não ocorre nenhum problema, nenhum impedimento nesse sentido, não, viu? Na verdade, não daria para usar qualquer tese de enriquecimento sem causa, ata tentatória da justiça, ou seja, não, o usucapião é uma ação declaratória, então, na verdade, não faz conexão fática de má-fé, nada nesse sentido, viu? Ok. O senhor Hanna, ele comentou a respeito de pessoas que pagaram 10 mil reais, tal, e aí acabou agora conseguindo na justiça aí indenizações aí que hoje somam 1 milhão, tal. Deixa eu explicar melhor para o senhor entender, porque eu também entrei com ação de usucapião. Ele vendeu a casa na planta, tá, lá atrás, e a pessoa pagou lá a entrada. Nós tínhamos aí um período para poder entregar a casa, daí depois mais 180 dias, né? E acabamos não entregando a casa, não entregando as chaves e tal. Eles entraram com o processo, né, para pedir a indenização, né, porque não entregou no prazo, porque alugaram uma casa, porque estava contando com a entrega no prazo e tudo mais, né? Porém, o imóvel, que na época era de 140 mil, eles pagaram lá a entrada, vamos supor assim, 10 mil reais, né? E parou por aí, pagou os 10 mil reais, entraram no processo, ganharam o processo, agora está em fase da execução,
né, desses processos, tem processo que está beirando aí R$1 milhão, tudo mais, e a pessoa não pagou os 90% do cartório, né, assim, do cartório não, do contrato, perdão, e não está lá no condomínio. Em questão da posse, muito embora tenha esse contrato, eu acabei entrando também com a uso capião. Para até eu pegar e deixar até de pagar esse R$1 milhão. Por quê? Muito embora o contrato esteja no nome da empresa, tá? Muito embora esteja no nome da empresa, a mulher do seu Hanna entrou como a possuidora, né? Que ela está lá no condomínio desde... Ô, doutor, isso eu não... desculpa cortar o doutor, mas eu não me lembro. O seu Hans, ele é casado no papel com ela? Não, que bom. Não. Eu falo que bom porque nos ajuda no processo, né, doutor? Nossa, que bom. No processo lá tem senão acabaria virando esse consórcio necessário, né? Então, o fator de não ser casado no papel, nossa, isso é um avanço para nós maravilhoso, né? Sim. Porém, assim, tem ela com certidão de nascimento e ele com certidão de casamento, mas com averbação de divórcio, tá? De um outro relacionamento. Bom, doutor, e o que o senhor fala em relação a esse caso específico dessas pessoas que são credoras dele e tal, né? E eu acabei fazendo isso aí para tentar, uma vez que essas pessoas não estão na posse, pagaram só 10% desse contrato e assim, causa todo esse constrangimento, né, que o senhor Hanna colocou para o senhor aí, né? Até abala a saúde e tal, e isso daí. Doutor, eu sou muito a favor do uso capião, né? Eu até falo, nos debates, eu falo muito, às vezes o advogado, a advogada, até por questões da graduação, nós aprendemos errado, né? Nós escolhemos o quê? Faleceu, é inventário. Poxa, você vai fazer inventário de um imóvel irregular? Vamos pensar em fazer uso capião. O STJ já decidiu que é possível uso capião de herdeiros e além de ter uma economia, vai ter uma regularização, né, mais rápida e eficaz, porque o inventário por si só não regulariza no imóvel irregular, né? A adjudicação compulsória. Vou fazer a adjudicação compulsória, mas dá para fazer uso capião? Dá para fazer. Então qual que eu uso? Vai no uso capião, porque é forma originária de adquirir propriedade. A adjudicação compulsória é forma derivada, né? Então a chance de dar errado é muito grande. Também é uma ação traiçoeira, a gente ganha e não leva, não consegue registrar. Então sempre o uso capião é uma ótima opção, uma boa opção quando dá para usar, quando a gente tem os requisitos. Tanto para regularizar como para se defender. Agora esses contratos, sabe o que eu faria, doutor? Talvez execução, né? Porque se tem um contrato, tem a assinatura do credor, devedor de duas testemunhas, é execução. Porque o interesse não é a rescisão do contrato, porque eu acho que é da situação financeira, né? Não é uma situação financeira que não permite, porque se fizer rescisão vai ter que devolver o valor recebido. Então o melhor seria o quê? Executar o valor que não foi pago, para levantar dinheiro. E o procedimento de execução dá para bloquear a conta, né? O problema, doutor, é que já estaria prescrito. Eu acho que eu não conseguiria nem fazer um monitor, entendeu? Porque esses contratos são de 2007, 2008. Então eu falaria em monitória, viu, doutor? Porque a monitória também na graduação, nós guardamos aquilo, né? Que é cheque, nota promissória, duplicata. Mas não, a ação monitória, na verdade, ela pode ser feita com um contrato vencido, um WhatsApp, um e-mail, né? Mas aí eu entraria no direito real, não seria 10 anos aí, mesmo na monitória? Não, na verdade essa monitória é totalmente autônoma mesmo, né? Ela iria ser feita em cima do contrato. Então o doutor faria uma monitória, informando que de fato o contrato está prescrito, mas a monitória é justamente para isso, para revalidar o contrato. Essa monitória, ela tem um peso, porque o doutor consegue recuperar fugindo dessa prescrição, né? O problema é assim, para eu poder receber, né, os outros valores, eu teria que fazer a entrega das chaves, passar a documentação, para eles fazerem a transferência e tudo mais. Porque eles não têm a posse, né, doutor? Eles não têm, né? Eles deixaram de pagar, mas ao mesmo tempo eles não têm a posse está com ele, né?
Isso, exatamente. Agora, a não ser que o doutor distribuísse essas monitórias para tentar fazer acordo, né? Já trabalho em preliminar, a preliminar da conciliação. Eles vão alegar em matéria de defesa que não tem a posse. Vocês estão me cobrando uma coisa que eu não tenho a posse. Mas se de cada... Acho que não seriam muitas, né? Seriam umas 6 ações por aí, doutor, mais, né? Acho que seria umas 6, 4 a 6, né? ações. A ideia talvez era levantar dinheiro, né? Falar, olha, nós estamos fazendo a monitória porque você está devendo, o contrato não foi cumprido. Ah, mas não entregou a posse. Então vamos fazer um acordo daqui para frente, vocês assumem a posse. Agora o problema teria que fazer, se fizer um acordo, uma boa entrada, né? Porque se deixarem de pagar, aí foge dessa linha no formato para levantar dinheiro, né? Mas caso a uso campeão, ela seria bastante arriscada, doutor? Não seria não, porque o uso capião, como é forma originária, ele desvincula de qualquer direito obrigacional, da matrícula. Então, fazer uso capião é sempre uma alternativa, basta a gente cumprir os requisitos, posse, mas pacífico, temos domínio. Se tem, dá para fazer uso capião. Tá. Eu acho que eu seria sucumbente numa ação de monitória ou cobrança, porque eu tenho uma obrigação também de entregar as chaves para eles começarem a pagar, entendeu? E se o doutor está pensando nessa estratégia do uso capião, então a monitória seria uma furada, porque a gente ia cutucar, né? Ia cutucar processualmente e poderia gerar um efeito reverso no nosso uso capião. Pega um juiz confuso, ele acha que a posse não é mais pacífica, não tem nada a ver, mas ele faz essa confusão, né? Exato. Eu fico muito temeroso se fosse entrar com ação de execução. Agora, como eu disse, né, esses contratos, né, estão todos em nome da empresa do seu ramo. Tá? A empresa está inativa, a empresa não tem condição de fornecer documentação para transferência e tal. Né? O que ocorre? Agora, as ações ajuizadas em face da empresa, essas de 1 milhão que eu acabei comentando, essas ações altas e tal, no caso de uma desconsideração da personalidade jurídica, tá? Aí eu não consigo blindar o direito do seu ramo dentro de uma ação de uso capião, ou eu estou equivocado? Na verdade, o uso capião ele fica totalmente autônomo, né? Então, daria para fazer o uso capião com segurança. Por quê? Porque por mais que tenha direito obrigacional no meio, ele não perdeu a posse em nenhum momento, né? E de fato ele não perdeu, né, doutor? Apesar de ter feito a venda, né, e o contrato não ter sido cumprido por parte dos compradores, em nenhum momento ele perdeu a posse, foi sempre dele, né? Sempre foi. Sempre foi. Agora a questão que eu digo é assim, a empresa ela não tem como pagar essas ações milionárias. Tá? Então nós vamos fazer a desconsideração da personalidade jurídica para atingir a figura do sócio, que é o seu ramo. Tá? Nesse momento, estaria em trâmite a ação da uso capião. Os credores acabam tendo conhecimento de ação de uso capião, tal, né? E uso capião dá uma casa que esse credor não tem nem vim. Tá? Eu falo assim, olha, ele tem um direito, ele está questionando a ação de uso capião. Eu quero que já vou apontar direito que ele vai ter, né, numa eventual sentença tal, que isso seja, que esse imóvel que vai sair do nome dele, matrícula e tal, seja disponibilizado para pagar o crédito que eu tenho. Isso pode ocorrer ou só depois da sentença, depois de transar julgado? Como que o senhor... Na prática, só após a sentença, só na fase de cumprimento de sentença. Então, dentro da ação, ainda enquanto está instruindo a uso capião, esse credor ele teria a possibilidade de pedir para o juiz para poder averbar uma averbação premonitória e tal? Que poderia. Na verdade, olha que situação, né? O vendedor, que é o seu Hans, o doutor só poderia fazer o quê?
ação monitória porque prescreveu. O outro lado, caberia fazer a obrigação de fazer. Ó, você tem que me entregar a posse. Né? Você tem que cumprir o contrato também. Eu tenho que te pagar, mas você tem que me entregar a posse. Alguns, né, optariam em fazer uma reintegração de posse, mas seria um tiro no pé. Porque a reintegração de posse, eles estão no limbo possessório, eles nunca tiveram a posse. Eles não conseguiram cumprir o QI de 61. Então a única saída deles seria a obrigação de fazer, mas também prescreveu, porque a obrigação de fazer a gente está falando de 10 a 15 anos. Eu acredito que o pessoal lá não fez nada até agora porque perdeu tempo, né? Prescreveu, não tem o que fazer, né? Mas por outro lado eles estão com um título executivo de 1 milhão. Tem esse problema, nós temos esse entrave. Agora, o doutor, eu gostei muito da ideia do doutor de fazer os campeões desses imóveis, porque a posse continua sendo dele. Engraçado que você vê, nenhum caso que nós temos aqui é caso de uso campeão extrajudicial, é tudo judicial, porque são temas polêmicos, são casos que têm iminência de litígio, nós dependemos da publicidade dos campeão para usar como matéria de defesa, ou seja, nós não temos muita saída, né? Mas eu gostei da ideia do doutor de uso campeão, porque infelizmente não tem outra saída, nós estamos limitados em relação à execução. Se fizer a execução, a gente vai cutucar o vespeiro, não sabemos o que pode vir, né? Então nos resta fazer o quê? Fazer o campeão para tentar regularizar, uma vez que a gente tem a posse. Não é nada de absurdo, não é nada de má-fé ou contraditório, porque a gente está regularizando com base no que a gente tem, que é a posse. E esses contratos, todos eles é de gaveta, né, doutor? Todos, né? Sim. E se esse pessoal vier, então, contra nós, podemos, então, negociar o valor da entrada, muito embora assim, esse valor da entrada ele já estaria prescrito também, né? Prescrito, né? Prescrito, verdade. Aí poderia ser uma moeda de troca. Uma moeda de troca, poderia pensar no acordo, né? Nesse sentido, né? Exato. Tá ótimo, doutor. Deu tempo, né? Eu estou à disposição, viu, doutor? Se precisar de alguma coisa, eu me coloco à disposição para ajudar, viu? Eu só não fico mais aqui com os doutores por causa do tempo. Mas eu estou à disposição sim, viu? E parabéns pela luta, porque o caso é difícil, o caso é complexo, não é fácil. Envolve a ansiedade do cliente. Obrigado, cá. Ô, doutor Júlio, só uma pergunta antes de esquecer aí. Só que tem um contato na época onde eu vendi um preservativo, fizeram arrumaram o ouro, portão. Eles podem colocar no cartório, porque Cláudio informou os juízes que existe um uso campeão, por isso eles não conseguiram penhorar nada. Eles podem registrar alguma coisa através da prefeitura, ter que desmembrar a área, fazer isso? Não, na verdade, nós temos a questão obrigacional do contrato. A questão do uso capião é uma questão de direito registral, né? O objetivo do uso capião nosso é regularizar o imóvel e usar ele como matéria de defesa. O doutor quer salvar, a estratégia do doutor é salvar o imóvel com base no uso capião. Uma estratégia muito boa e maravilhosa, né? Na verdade, é a única que não seja uma aventura jurídica. É a estratégia de ouro, eu falo. Agora, em relação à prefeitura, não. A prefeitura é uma regularização totalmente diferente, né? Não tem nada a ver, não tem como você pedir um bloqueio, algo nesse sentido, não. A prefeitura é regularização administrativa, então não entra nesse mérito, né? A discussão aqui é registral. Eles não vão conseguir no cartão, porque o cartão fala que eu uso o cartão e ele vai deixar fazer, porque eles tentaram para penhorar, ele não conseguiu. Eu aviso, que coisa. E eu pedi para o doutor se ele vai fazer essa tese, vai colocar a defesa e passar por a senhora dar uma olhada se está tudo bem. Não estou desprezando o doutor nem um pouco. Entendeu? Eu espero que consiga ter uma casa minha. Eu vou vender ela e se decidir eu vou falar com o senhor, falar com o doutor Magdeu também. E com muito carinho, viu? O senhor está muito bem representado. Além de ser um grande profissional, é um grande ser humano, viu?
Tá bom? Eu agradeço mesmo ao senhor e também, entendeu? Grande professor, grande homem, grande amigo hoje em dia. Eu agradeço por tudo que o senhor está fazendo. O senhor está muito bem representado. O doutor, além de acertar todas as teses, que é um caso complexo, difícil, chato, o doutor escolheu as estratégias, né, corretas, que nem agora dos campeões. Então, está muito bem representado. Respeite muito, viu, o doutor, porque está bem representado. Tá bom? Então, eu agradeço muito, tá, doutor? Tchau, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? A gente te liga ou marca aí. Tá bom. Fiquem com Deus. Boa sorte aí. Tchau. O senhor também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.